Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal nós vamos pintar Amor Perfeito amarelo. Vamos lá? Como sempre, eu começo meu trabalho pelo fundo. E aqui eu vou usar duas cores, o erva doce e um pouquinho do verde musgo claro. No meu pratinho eu já tenho aquarela silk, eu venho com erva doce, passando bem próximo do meu risco e já esfumaçando, ó. Na ponta aqui das folhas, eu já vou querer que fique bem claro, ó, só com sujeirinha dessa tinta. Venho aqui contornando o meu trabalho pelo lado de fora. Quando eu digo contornar, eu quero dizer levar a tinta que eu estou passando como fundo bem em cima do meu risco, ó. É isso que eu chamo contornar, tá? Esfumaceio e eu consigo, ó, com esse pincel mesmo, eu estou usando o pincel número 8 da 454. Com esse pincel mesmo, eu consigo esfumaçar, tá? E vou repetir esse processo, ó, em volta de todo o meu desenho. Na ponta dessa folha, também eu já quero, ó, deixar bem mais claro. Venho aqui, levando a tinta em cima do risco, ó. E esfumaçando. Um pouquinho mais, aqui, ó. Já deixando livre, ó, na ponta das folhas, só sujeirinha mesmo. Troco de pincel, pego um pouquinho o pincel número 4, da 421, e venho aqui, ó. Em alguns lugares, passando o verde musgo claro, para dar um pouquinho a mais de cor. Escurecer um pouquinho a mais, ó. Aqui, apenas em alguns lugares, ó. E aqui, ó. Por eu já ter passado o erva doce, ó, fica bem fácil esfumaçar esse verde musgo claro. Aqui, ó, eu vou passar ele em todo. E esfumacei. Eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui por baixo, ó, na parte aqui de cima, levando a tinta lá em cima do risco, como eu expliquei, fazendo o contorno aqui, ó, do meu trabalho com esse fundo, ó. E aqui, ó, pra ponta da folha, já vou esfumaçando. Esse botão aqui também, ó, aqui por cima, jogo só uma sujeirinha, ó, porque eu não quero um fundo muito grande, ó. Venho aqui, entre uma folha e outra, e já esfumacei, ó. Mais um pouquinho de erva doce. E volto, ó, esfumaçando. Deixando a ponta das folhas, ó, já bem clarinha, só com sujeirinha mesmo dessa tinta, ó. Mesmo fazendo um fundo com uma cor bem clara, eu tenho que tomar cuidado para não deixar um fundo manchado. Como eu faço isso? Eu costumo pegar a tinta, ó, levemente diluída no aquarela silk. Quando eu quero, ó, sumir totalmente essa tinta no meu tecido branco, eu vou deixando de pegar menos tinta, eu vou trazer o pincel com menos tinta e mais aquarela silk no pincel. E dessa maneira, ó, eu consigo esfumaçar, sumir bem essa tinta, ó, que eu tô usando no meu tecido branco, sem deixar nenhuma mancha, ó. Fazendo de maneira bem certinha, com qualquer cor que eu tô usando, eu vou conseguir fazer o fundo bem certinho, sem manchas, e bem bacana. Aqui, ó, volto um pouquinho com verde musgo claro, em alguns lugares, então, eu passei um pouquinho aqui, ó, voltei com o pincel número 4, da 421, ó, e em alguns lugares, eu passo o verde musgo claro, ó.
porque eu quero um pouquinho de profundidade aqui nesse fundo. Pego um pouquinho a mais e venho aqui, ó. Um pouquinho a mais aqui. E aqui, ó, entre uma folha e outra também. E olha que fundo fácil de fazer, sem manchas, tá? Ó, bem bacana. Agora eu começo na pintura das folhas. E para essas folhas aqui, eu vou usar as seguintes cores. O verde oliva, o verde grama, o verde pistache. E eu continuo usando o erva doce. Com pincel número 6, da 421, eu venho, ó, com um pouquinho do verde grama. Eu vou usar esse verde grama na parte mais escura aqui, ó, da minha folha. Já vou passando, contorno aqui, ó. Trago esse verde grama, ó, até aqui. Venho com verde pistache. Faço aqui, ó, a pontinha da folha. Faço a junção aqui, ó, unindo esse verde pistache no verde grama. Aqui, ó, nessa folha, eu já venho fazendo a dobrinha aqui, ó, que ela tem. E continuo com esse verde pistache. Até aqui embaixo, ó. Um pouquinho mais. E aqui, ó, eu posso voltar lá no meu pratinho, sujar meu pincel com verde grama, pra mim poder, ó, terminar aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho. Venho para o verde oliva. Eu não preciso lavar o meu pincel aqui, ó, pra mudar de uma cor pra outra, ó. Eu uso o pincel sujo mesmo, e isso me possibilita, ó, a unir melhor os tons de verde que eu estou usando aqui, ó. Venho novamente com esse pincel, ó, dando mais uma escurecida. Venho com bem pouquinha tinta no pincel, aqui por cima, ó, só fazendo como se fosse, ó, a beiradinha dessa folha, deixando um pouquinho mais escura. Pego o erva doce, posso aproveitar aquele restinho que ficou do fundo lá no meu pratinho. Pego essa erva doce com um pouquinho do verde grama, ó. Venho aqui e puxo mais um pouquinho. E puxo, ó, lá pra ponta, lá pra beirada da folha, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó, no último, só sujeirinha de tinta no pincel. Aqui, ó, eu venho ao contrário, puxando, ó, de lá da ponta da folha, aqui pro centro. Só sujeirinha de tinta no pincel, pra dar uma claridade bem pouquinha. Um pinguinho de tinta no pincel, venho aqui, ó, e faço a dobrinha aqui, ó, dessa folha. Venho já pra essa folha, começo da mesma maneira. Venho com verde grama. Aqui, ó, do lado que eu quero mais escuro. Aqui, ó, é sempre importante vocês saber identificar numa folha qual lado que eu quero um pouquinho mais escuro. Geralmente, ó, o risquinho do meio, na hora que a gente já faz o risco, é levemente arcado, ó. Eu costumo fazer mais escuro essa parte de cima aqui, ó, desse risco, tá? Vem com esse verde grama até aqui, ó. E volto esfumaçando ele, ó, aqui na ponta. Venho para o verde pistache e complemento, ó. Levo a tinta até no risco. E volto já, ó, esfumaçando, unindo essas duas cores, ó. Trago até aqui, ó. Um pouquinho mais, pra mim completar aqui, ó, essa pontinha. Pego um pouquinho do verde grama junto, pra mim fazer o pezinho dessa folha aqui, ó. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do erva doce com verde grama, venho aqui, ó, fazendo exatamente o que foi feito na outra folha, ó. Dou uma clareada e aqui, ó, mais um. Aqui,
trago sujeirinha, ó, apenas uma sujeirinha de tinta no pincel, de lá da ponta da beirada da folha para o centro. E aqui também. Notem que eu deixo a folha um lado mais clara, sem precisar usar a cor branca, gente. Na natureza, dificilmente a gente vê o branco em folha, branco mesmo. E as folhas, ó, dá pra clarear, dá pra fazer umas folhas bem bacana, sem precisar usar o branco, tá? Venho com esse verde erva doce. Venho aqui, ó. E vou puxar, ó, bem de leve a nervura, ó, dessa folha. Não posso passar um risco muito forte, ó. Então, eu passo um risco bem delicado. Se precisar, depois que secar, se precisar reforçar, eu venho e reforço. Mais uma pincelada agora do verde oliva. Eu venho em alguns lugares dessa folha, ó, dando uma escurecida. Dessa maneira. Venho na ponta dessa folha aqui também. Deixo fininho, ó. E em alguns lugares, eu dou uma pincelada, dando uma escurecida. Dessa maneira. Já venho, ó, pra próxima folha e vou repetir exatamente o que foi feito, ó. Verde, grama. E essa daqui, ó, eu já vou deixar um pouquinho mais clara. Então, eu venho com verde pistache. Vou passando, unindo essas cores, ó. O verde pistache nessa daqui vai aparecer um pouco mais. Um pouquinho do verde grama, ó. Verde oliva. Vou trazendo, ó, de lá de dentro. Posso escurecer aqui, ó, um pouquinho só com esse verde oliva. Pego o erva doce e venho aqui, ó. E puxo lá pra beirada da folha. Essa folha a gente já fez aqui várias vezes, ó. E vou assim, ó, deixando ela. Aqui eu tô usando, ó, apenas o erva doce, ó. E mesmo assim, ó, não fica tão claro, porque a tinta tá molhada. E com esse movimento, ó, eu consigo unir bem certinho esse erva doce nesse verde pistache. Aqui, ó, passei um pouco a mais de tinta, ó, clareando aqui, ó. E aqui também, ó, vou dar uma leve clareada, ó. Mudo de pincel, pego o pincel número 2, venho com o verde oliva, afinei aqui, ó, a ponta dessa folha, e aqui, ó, vou passar, ó, só um risquinho, ó, dando uma leve contornada em alguns lugares, ó, nessa folha. Erva doce, risco bem fininho, e eu venho fazendo as nervuras aqui, ó, dessa folha. Nota que aqui, ó, eu deixei um pouquinho mais escuro, porque essa parte aqui da flor vai fazer sombra ali na folha. E assim, eu faço as outras folhas. Folhas todas feitas, agora eu venho para a pintura das flores. E vou usar as seguintes cores: o sépia, o preto, o caramelo, o amarelo cádmio, o amarelo ouro, o amarelo canário e um pouquinho do marfim. Eu venho com meu pincel número 8, da 4, 2, 1. Começo com um pouquinho do marfim. Em alguns lugares, ó, dessa flor aqui, ó, eu vou pintar essa que tá por trás primeiro. Em alguns lugares, ó, onde pega um pouquinho a claridade. E claridade, gente, na pintura não é luz. Claridade é a parte onde pega mais claridade, onde vai aparecer mais a luz, entendeu? É sempre bom na pintura saber diferenciar essas cores. No vídeo anterior, eu explico um pouquinho sobre fundo e sombra dos elementos, tá? E aqui, ó,
Eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença entre claridade, que é toda a parte onde pega mais claridade, que tem diferença do meu ponto de luz, tá? Agora eu venho com o amarelo canário, ó. Já chego, ó, um pouquinho em cima do risco, ó, chego lá perto. E aqui, ó, eu já venho misturando, ó, com esse marfim, tá? Ó. E observem como que aqui, ó, fica mais claro do que aqui. Porque essa flor vai fazer sombra aqui, ó, nessa que tá por trás. Então, por isso, tem a parte que vai ficar mais escura, que é essa parte, e essa parte aqui, ó, ela vai ficar fora da sombra. Então, ela vai ficar com mais claridade, certo? Então, venho aqui por baixo, ó, e faço a mesma coisa, ó. Já deixando, ó, aqui na beirada, bem mais clarinho. Venho nessa aqui de baixo e faço a mesma coisa. Essa flor, eu estou pintando ela toda de uma vez, porque ela é bem fácil fazer. São apenas alguns detalhes, alguns cuidados que eu tenho que ter para que ela fique bem bacana, tá? Mas não é uma flor difícil de fazer, não. Aqui, ó, e também, pelo amarelo não cobrir, ó, totalmente o meu risco, eu não vou me perder. Por isso, eu posso pintar ela de uma vez só. Eu venho já, ó, com o amarelo ouro. E já vou deixando esse lado que tem a parte da sombra um pouquinho mais escuro. Notem que aqui no miolinho eu não tô passando tinta, tá? Ó, trago até aqui perto e esfumaceio. Ó, eu consigo enxergar todo o risco aqui, ó, da minha flor. Então, aqui, ó, eu escureço um pouquinho por causa da sombra que essa pétala faz em cima dessa. E aqui também, ó, essa aqui, que é a principal, faz um pouquinho de sombra aqui, ó. Então, eu dou uma leve escurecida, ó, bem pouquinho. Agora, eu vou mudar o pincel. Vou vir com o pincel número 4. Pego um pouquinho do amarelo cádmio e venho aqui, ó. Agora, eu começo a trabalhar pétala por pétala, porque agora eu não posso mais me perder, tá? E essa daqui depois, ó, eu vou pintar pétala por pétala. Pra quem tiver dificuldade, ó, consegui fazer. Fiz a minha divisão aqui, ó. Trago a tinta aqui no risco, mesmo usando, ó, 3 tons de amarelo, são muito diferentes e eu preciso realmente usar esses 3 tons, tá? E venho aqui, ó, com esse amarelo cádmio, ó. Aqui também, por dentro, ó, vou usar um pouquinho. Limpo o meu pincel, venho para o caramelo. Passo um pouquinho, ó, aqui em cima e venho trazendo, ó, fazendo uma sombra, ó, escurecendo um pouquinho. E aqui também, ó, desenhando a sombra que essa flor faz em cima, nessa que tá lá por trás, ó. Esfumaceio. E venho aqui, ó. Venho aqui, ó, desenhando, ó. Essa flor, a sombra de que uma flor faz na outra. Aqui eu posso puxar um pouquinho pra fazer um enfeitezinho nessa pétala. E aqui, ó, também, bem de leve. Mais um pouquinho desse caramelo. Venho aqui, ó, e faço, ó, um puxadinho. Deixo toda a tinta aqui e venho, ó, puxando lá pro miolo da flor. E venho aqui, ó, continuo escurecendo aqui. Venho aqui, ó, bem pouquinho com caramelo. E aqui também, bem pouquinho. Limpo o meu pincel. Aqui, ó, nesse miolinho que eu deixei sem tinta, eu venho com uma sujeirinha do verde pistache que ficou no meu pratinho e passo, ó, aqui. Bem pouquinho. Pego um pouquinho de sépia bem na quininha do meu pincel, bem pouquinho, e puxo, ó, de lá do miolinho
ó, um pouquinho pra cada lado. Pra fazer aqui, como se fosse um funilzinho. Venho pro pincel número 2, pego mais um pouquinho daquele verde pistache, reforço aqui, ó. Ó, pra dar a intenção que tá vindo de lá de dentro, ó, e já deixo, ó, meio puxadinho, com risquinhos mesmo. É sempre importante saber o desenho bem certinho da flor que você tá fazendo. Aqui, ó, essa pétala de cima, ela, aqui, ó, ela é unida com a pétala de baixo. Isso no desenho mesmo, na flor mesmo, de amor perfeito. Então, ela vem aqui e aqui, ó, elas estão juntas, tá? Por isso, aqui, ó, depois a gente vai fazer um detalhezinho com o marfim. Tá, fiz isso daqui, posso voltar aqui, ó, pra parte onde eu quero escurecer com esse caramelo, ó. Escureço aqui um pouquinho mais, limpo o meu pincel, pego o pincel número 6 e venho, ó, para o amarelo canário. Posso pegar junto uma pinceladinha do amarelo ouro também. Faço aqui, ó, a junção bem certinha. E levo, ó, a tinta lá no risco, ó. Mais um pouquinho desse amarelo canário, aqui, ó. Ó, e aqui, ó, vou deixar a tinta em cima do risco, ó. Uma pincelada do marfim, ó. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais do amarelo canário, ó. E trago, ó, até aqui assim. Uma pincelada do marfim e do amarelo canário. Desenho essa pétala aqui, ó, amarelo canário. Mais um pouquinho de amarelo canário, aqui, ó, pra me levar a tinta bem em cima do risco. Um pouquinho do amarelo ouro. Volto para o amarelo canário, faço a junção aqui, ó. E trago até aqui, ó. Amarelo canário, venho aqui, ó, nessa pétala de baixo, desenho ela aqui, ó, bem certinho. Mais um pouquinho de amarelo canário e trago, ó, ela até aqui. Pego uma sujeirinha do marfim, ó, venho aqui só pra dar, ó, um pouquinho de claridade. E notem, ó, que com esse marfim que eu jogo, a pétala me dá a impressão de tá levemente arcada pra baixo. Venho aqui com esse amarelo canário e puxo, ó, lá pra cima. Já venho aqui um pouquinho, mudo de pincel, venho para o pincel número 4, passo um pouquinho aqui, ó, de amarelo canário e puxo, ó, lá pra cima. Aqui, um pouquinho de amarelo ouro. Aqui também, mais um pouquinho de amarelo ouro. Limpo o meu pincel, mais um pouquinho de amarelo canário. Aqui, ó, só pra dar uma clareada, aqui, ó, no meio, ó, dessa pétala, bem pouquinho. Mais um pouquinho de canário. Venho aqui, ó. Amarelo cádmio. Um pouquinho do caramelo, ó. Faço enfeitezinhos aqui nessa flor, ó, puxando, ó, bem de leve. Lá pro miolinho, ó, da flor. Dá pra mim fazer isso, ó, em algumas pétalas. Só com sujeirinha de tinta, ó, no meu pincel, ó. Sujeirinha. Dessa maneira. Aqui, ó, eu vou fazer aqueles riscos, aquela parte escura, quase preta, que a gente vê nas flores Amor Perfeito. Então, eu vou fazer uma mistura de preto e sépia. Por que eu não jogo só o preto? Porque o preto é uma cor muito forte. Então, eu falo que eu dou uma quebradinha no tom de preto pra poder, ó, colocar aqui. Então, eu pego uma pincelada do preto, um pouquinho do sépia, um pouco menos do sépia, que esse sépia que eu vou usar, como eu disse, é apenas para dar uma quebrada no tom
preto, que é muito forte, tá? Venho com essa mistura, o pincel número 2, e vou fazer, ó, aqui. Aqui, ó, é importante eu começar, ó, com risquinhos pequenos, ó. Desenhando aqui, ó, puxando lá pro miolo, ó, dessa maneira. Primeiro, eu costumo só fazer a marcação aqui, ó. E agora, ó, eu puxo, ó, lá pra fora. Dessa maneira. Como eu quebrei um pouco o tom preto, ó, ele não fica tão forte pra mim, roubando toda a cena. O preto realmente é uma cor muito forte, então, por isso, sempre quando eu uso ele em alguns lugares, eu não jogo ele puro. Eu costumo dar essa quebrada que eu expliquei no tom. Venho aqui, vou fazendo o risco, ó, deixando a ponta bem fina. Em algumas flores de amor perfeito, esses riscos aqui, ó, aparecem como uma mancha. Em outras, não. Outras são riscadinhas mesmo, tá? Aí é sempre bom olhar bem como está na sua imagem de referência, tá? Ó, dessa maneira. Venho aqui, ó, essa segunda pétala aqui, ó, que elas são grudadas, são a mesma aqui, ó, ela faz essa volta aqui e vem pra pétala de baixo. Essa segunda pétala sempre aparece esse preto. Então, eu venho aqui, ó, e faço a mesma coisa. Deixando aqui, ó, a beiradinha, eu vou fazendo o mesmo trabalho. Tenho que ter cuidado aqui um pouquinho para não fazer demais, tá? Então, ó. E venho nessa outra folha, nessa outra pétala, fazendo, ó, a mesma coisa. Se a tinta tiver um pouco grossa, coloca um pouquinho de aquarela silk, ó, que o risco já fica, ó, bem fininho, bem fácil de fazer. E aqui, ó, vou sumindo, ó, esse risco. Nessa daqui, ó, na terceira pétala aqui, às vezes nem aparece, tá? Aqui, ó, eu vou fazer só um pouquinho. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com o marfim. Esse risco aqui, ó, é muito importante, porque muitas vezes ele é feito de branco, ó. Não preciso usar o branco. Venho com o marfim e vou, ó, trabalhando até aqui, ó. Aqui, ó, eu já passo um pouquinho desse marfim e já esfumaceio. Só pra dar uma claridade, ó, aqui, ó, nessa pétala. Puxa um pouquinho lá pro meio da pétala e já soma. Vem até aqui, ó. E nessa daqui, ó, vou fazer, ó, a mesma coisa. Faço a junção, aqui, ó, como eu expliquei. Essa pétala aqui, ó, ela vem de lá de cima, e aqui elas são unidas, ó. Trago esse marfim até aqui. Com bastante cuidado pra mim não relar na parte preta, ó. E aqui, ó, dou ainda umas puxadinhas para a flor. Pego um pouquinho do marfim, posso vir aqui, ó. Dar uma pinceladinha, ó. Aqui também, ó, pra dar uma clareada em alguns lugares, aqui, ó, da pétala dessa flor. Em alguns lugares, ó, é onde ela faz aquelas dobrinhas, ó, daí vai ficar pra mim um pouquinho mais claro, ó, dessa maneira. Mais um pouquinho. Se houver necessidade, ó, se esse marfim secar e for sumindo, e depois houver necessidade de retocar, ó, eu posso vir retocando esses lugares, ó. Aqui também posso jogar um pouquinho, e aqui, ó.
aqui, ó. Nessa voltinha que ela fez, ó. Então, eu jogo um pouquinho mais desse marfim e clareio. Pego o meu pincel zero, o filete, pego um pouquinho mais daquele verde pistache pra mim reforçar, ó, aqui, ó. Aqui, no Amor Perfeito, gente, ao contrário do que muitos pensam, não tem aquele pistilo, tá? Aquele pistilo não existe no Amor Perfeito. Então, ó, aqui, se vocês observarem bem a foto de referência, vai ver, ó, que quando ele é de outra cor, às vezes esse verde aqui aparece na cor amarela, tá? Mas não é pistilo, é apenas o miolinho dele que é assim. E a nossa flor vai ficando, ó, dessa maneira. Já venho para essa flor, como eu disse, essa daqui vai ficar um pouquinho mais clara, porque ela tá na frente. E essa daqui eu vou pintar pétala por pétala, para quem ficou com dúvida, para quem não conseguiu acompanhar essa daqui. Então, eu vou começar, ó, como ela tá assim, a pétala central dela tá aqui para baixo, eu vou começar por essa daqui, ó. Um pouquinho do marfim. E levo ele quase lá no risco. Venho com amarelo canário. E trago, ó, até no risco, aqui de baixo. Volto para o marfim. Já deixando, ó, esse amarelo canário ainda mais claro. Aqui, ó, já venho com marfim. Venho nessa aqui também, ó, com um pouquinho do marfim. No lugar desse marfim, eu posso usar também um pouquinho do amarelo bebê, que vai ajudar a flor a ficar clara e vai ficar muito bacana também, tá? Venho com amarelo canário e preencho, ó, até no risco. Um pouquinho mais aqui também. Já venho nessa daqui. E preencho, ó, até no risco. Fazendo a junção, aqui eu posso passar junto, ó. Volto novamente para o marfim, passo mais um pouquinho. Misturo. Vem nessa daqui, passo mais um pouquinho e misturo. Venho aqui, um pouquinho do marfim. Amarelo canário. Um pouquinho mais aqui, ó, preencho toda a flor aqui, ó, com esse amarelo canário. Uma pinceladinha do marfim, ó, e levo bem em cima do risco e volto, ó, esfumaçando. Um pouquinho do marfim. Vou jogar, ó, um pouquinho só desse lado aqui, ó. Venho com amarelo canário. Um pouquinho mais. Preencho aqui, ó. Mas já deixo, ó, a parte lá do miolinho. Não levo tinta até lá pra mim não me confundir, ó. Limpo o meu pincel. Venho com aquele pouquinho de verde pistache e já deixo, ó, aqui. Pronto, ó. Posso jogar junto, ó, um pouquinho do amarelo canário, para deixar esse verde um pouquinho mais claro, mas já fica pronto, ó. Venho com um pouquinho do amarelo ouro, eu posso pegar junto com esse amarelo ouro, já o amarelo cádmio, e venho, ó, aqui, ó, mais amarelo ouro. Vou levando, ó, a tinta bem em cima do risco e esfumaçando, ó. Faço a junção bem certinho, para o meu trabalho ficar bem bacana. Venho aqui, ó, um pouquinho do amarelo ouro. Posso vir aqui também, ó. E volto, ó, unindo bem essas cores, ó.
Na pintura também é muito importante, quando precisa misturar, unir uma cor na outra, fazer isso de maneira com que fique bem feitinho. Não fique aquela divisão, tá? E aqui, ó, venho com um pouquinho do amarelo ouro também. Aqui, ó. Amarelo canário. E levo a tinta, ó, lá no risco, ó. Deixando esse lado aqui, ó, levemente mais claro. Venho para o pincel número 2, um pouquinho do caramelo, e vou usar, ó, ele com um pouquinho do amarelo cádmio, para não ficar tão escuro quanto aqui, ó, porque eu quero dar só um tonzinho a mais aqui, ó, nesse amarelo, ó, bem pouquinho, ó. Só para me ter mesmo um pouquinho mais de profundidade, para daí, ó, eu fazer os risquinhos preto. Coloco só um pouquinho aqui, ó. Venho aqui, ó. Jogo um pouquinho de amarelo cádmio, ó. Aqui, ó. Volto para o pincel número 4, para me ajudar a esfumaçar. Aqui, ó. Jogo um pouquinho do cadêmio. Esfumacei, ó. Pra pétala me dá, ó, esse efeito, ó. Venho aqui, ó. E faço a mesma coisa. Um pouquinho mais. E venho aqui, ó. Um pouquinho mais de amarelo cádmio, ó. Jogo só um pouquinho mais aqui e reforço aqui, ó. Um pouquinho aqui também. Amarelo cádmio. Volto para o pincel número 2. Com uma pinceladinha de amarelo cádmio, eu vou fazendo aqueles efeitos de dobrinha que tenho em alguns lugares dessa flor. Basta, ó, eu passar um pouquinho de tinta lá na beiradinha e vir, ó, esfumaçando lá pro meio. Aqui também. Faço isso, ó, em alguns lugares, ó. Dessa maneira. Venho agora, ó, com a isca do sépia, bem pouquinho a tinta no pincel, pincel número 2, e puxo, ó, um pouquinho aqui, ó, de tinta nessa parte verde, ó, fazendo, ó, como se fosse um funilzinho mesmo. Limpo o meu pincel, venho com aquela mistura de preto com o sépia e faço, ó, a minha marcação aqui, ó. Ó, dessa maneira. Fiz a marcação, ó, agora eu posso vir, ó, puxando risquinhos, ó. Bem de leve. Pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk, se ela tiver um pouco dura, ó. E venho, ó, trabalhando. Notem que aqui, ó, fica meio que o formato, ó, a parte de cima de um coração. E é assim mesmo na flor, em algumas, tá? Ó, venho aqui e vou puxando, ó, fazendo uma leve curva para o lado direito.
mais um pouquinho. Um pouquinho mais. Em alguns lugares eu deixo o risco bem marcado. Venho na próxima pétala. E venho aqui, ó. E vou puxar, ó, respeitando o movimento, ó, que essa pétala faz, ó. Um pouquinho mais. Aumento aqui, ó, um pouco esse risco. Tinta bem na pontinha do pincel, ó. Já venho nessa pétala aqui também, ó. E vou fazer, ó, a mesma coisa. Puxando, ó, do meio, aqui, ó, lá pra ponta, pra beirada dessa pétala. Vou jogar nessa daqui, ó, um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, nessa daqui, eu vou jogar só um pouquinho aqui, ó. Volto aqui, só reforçando um pouquinho, ó. Vejo alguns lugares que preciso deixar um pouquinho mais forte. Dessa maneira. Limpo meu pincel, venho com o pincel filete, o número 0, um pouquinho do marfim. Venho aqui, ó. Como eu já expliquei na outra, essas pétalas aqui, ó, elas se juntam. Então, ó, aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho desse marfim ali naquela pétala e venho aqui, ó. Venho aqui, ó, pelo lado de dentro aqui, ó, fica meio arredondado, ó. Isso aqui, ó, tanto faz. Eu posso fazer com o pincel número 2, que o meu é bem fininho, então eu consigo fazer com ele. E posso fazer, ó, até com 0. Dessa maneira. Já volto, ó, para o meu pincel número 2. E passo, ó, esse risco até aqui. Venho com o amarelo canário, ó, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho. E levando, ó, essa tinta bem em cima do risco. Um pouquinho mais desse marfim, aonde eu fiz aquelas partezinhas escuras, ó. Do lado, eu jogo um pouquinho do marfim, pra dar uma claridade, e puxo, ó, lá pro miolo. Aqui também, ó. E aqui, ó. Com bastante cuidado, pra não relar nesse preto, ó. Um pouquinho mais de amarelo canário, venho aqui, ó, e desenho o final aqui, ó, dessa pétala. Já venho aqui nessa com amarelo canário. E aqui, ó. Venho aqui, ó. Só reforçando, tampando, ó, bem o meu risco. Limpo o meu pincel, um pouquinho do marfim, pra mim fazer, ó, a união dessas pétalas aqui, ó. Venho pra essa daqui com amarelo canário. Trago até aqui, ó, um pouquinho mais desse amarelo. E vou, ó, desenhando, ó, a minha pétala, deixando, ó, mesmo usando o amarelo canário, um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais do marfim, venho aqui, ó, e puxo aquele enfeitezinho, ó, de lá da beirada, ó, bem de leve. Amarelo canário.
Venho para essa outra pétala, desenho com amarelo canário. E aqui, ó, venho com um pouquinho do marfim, ó. Faço a junção. E continuo aqui, ó, com um pouquinho a mais desse amarelo canário, ó. Venho na última pétala. Amarelo canário. Aqui, ó, nesse cantinho, eu venho com um pouquinho de amarelo ouro, que faltou um pouquinho de tinta aqui, ó, pra me tampar bem a trama do meu tecido. Jogo esse amarelo ouro, ó, misturo bem ao amarelo canário. Mais um pouquinho de amarelo canário, ó, aqui. Pincel 0, um pouquinho do marfim. Bem pouquinha tinta no pincel. Venho aqui, ó, no miolinho e faço, ó, alguns risquinhos, ó, diferenciando esse preto do verde, ó. Alguns risquinhos, ó. Venho nesse anterior e faço, ó, a mesma coisa, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, o marfim é uma cor meio transparente. Então, ó, às vezes eu passo e eu preciso refazer onde eu passei, ó. Então, eu venho aqui, ó, agora eu tô com o pincel 0 e vou refazer esse marfim, ó. E aqui, ó, eu deixo alguns, ó, detalhezinhos. Aqui também, passo o marfim. Dessa maneira. Observo a minha flor, as minhas flores. Se eu preciso escurecer, clarear em alguns lugares, eu venho apenas aqui, ó, com uma pinceladinha, só tampando melhor o risco, ó, em alguns lugares, ó. Um pouquinho mais. Eu tô usando o amarelo ouro e venho aqui, ó. Só diferenciando uma pétala da outra e tampando melhor, ó, o risco lá no meu tecido. Volto para o amarelo canário, um pouquinho aqui e aqui, ó. Dessa maneira. Agora, vou fazer aqui o botão, pincel número 4, venho com um pouquinho do amarelo canário. Amarelo ouro. E venho aqui, ó. Limpo o meu pincel, amarelo canário novamente. Mais um pouquinho. E pronto. Aqui, ó, um pouquinho do verde grama com verde oliva. Aperto o pincel e já puxo. Um para cada lado. Bem facinho, ó. Aperto o pincel para dentro e puxo. Mudo o meu pincel, pincel número 2. Ó, só para deixar a pontinha aqui, ó. Ó, mais fininho, dessa maneira. Um pouquinho do verde pistache, e eu pego junto um pouquinho do marfim, e dou claridade aqui, ó, nesse botão, ó. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho de verde oliva com verde grama. E venho, ó, puxando o talinho, ó, desse botão.
Dessa maneira. Aqui, ó, vou puxar mais um. E trazer aqui, ó. Tô fazendo isso, ó, no pincel mesmo. Trago até aqui. Aqui, ó, forço, ó, um pouco o pincel, vou fazer como se fosse uma bolinha. E aqui, ó, nem saiu a parte da flor ainda, ó. Então, eu clareio um pouquinho a mais, ó. Mais um pouquinho. Venho com um pouquinho mais do verde oliva e do verde grama. E faço, ó, como se fosse, ó, pelinhos aqui, ó, nesse botão. Um pouquinho mais de verde oliva, ó. Faço alguns, ó, pelinhos. Esse aqui eu ajeito, ó. E deixo, ó, alguns pelinhos, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, eu tenho que fazer os talinhos aqui, ó. E eu vou fazer de maneira bem simples, ó. Só com puxadinhos, um pra cada folha. E essa folha já vai lá pra cima, ó, pra ser o talinho de uma das flores. Puxo, ó, mais alguns. E faço, ó, como se fosse pelinhos, assim como eu fiz aqui, ó, na parte dos botões. Só reforçar aqui um pouquinho mais, ó, bem devagar. Pego o pincel número 0, um pouquinho do verde pistache e dou uma clareada, bem pouquinho nesse aqui e nesse, ó, bem pouquinho. Mais um pouquinho desse verde. Aqui, ó, eu só vou levar esse talinho, ligar uma na outra, ó. Dessa maneira. Retoco aqui, ó, em alguns lugares que precisa, ó, que o risco ficou muito fraquinho. Refaço, venho aqui, ó, com um pouquinho de verde oliva. E pronto. Só falta um pouquinho aqui, ó. Ajeito um pouquinho essas folhas, ó. E o nosso desenho fica dessa maneira. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Se você está aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, te convido a assistir também os outros vídeos. E se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, a todos o meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixe também um joinha para mim saber que você está gostando do conteúdo. Podem deixar sugestões do que querem me ver pintando, que sempre que possível eu vou estar atendendo a todas vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.